Muito bem-vindos ao Papo com Café dessa segunda-feira para você, onde a gente tem conversas inspiradoras e conteúdo de qualidade, tá? Estou muito animado, sou Augusto Silva para você. Estamos no YouTube, também tem o Cortes no Instagram e também no Facebook, tá bom? Coloca Papo da Hora Jabuticabal ou Papo da Hora Podcast e você vai encontrar as nossas redes sociais. E hoje recebendo Priscila Pisolato Damião. Priscila, que é palestrante e conselheira em dependência química e codependência, além de uma ótima profissional, experiente e respeitada em sua área de atuação. Ela é inspiradora, motivadora e vai compartilhar conosco a sua história de vida, o seu projeto e também vai abençoar a sua vida, tá bom? Fique ligadinho conosco, fique até o final, já curte, se inscreve, compartilha que o papo hoje vai render muito. Eu prometi segurar ela aqui pelo menos umas 2 horas, tá bom? Ela falou, tudo bem, eu tenho o dia inteiro, a gente vai conversar, não faço mais nada, né? Priscila, seja bem-vinda, desculpa a brincadeira. Imagina, tá? Muito obrigada, eu que agradeço o convite já de antemão, de poder estar mostrando um pouco do meu trabalho, mostrando um pouco para as pessoas a importância do autoconhecimento, do desenvolvimento, principalmente relacionado à área de dependência química e codependência. Gente, para fazer essa abertura aqui, você não viu tanto que eu errei. Eu falei, Priscila, você vai ver eu errando aqui, tá? É quem tá em casa vê tudo editado, tudo bonitinho, mas olha, não é fácil não, viu, Priscila? Os bastidores, né? Ninguém vê. Eu não vou soltar esses cortes não, porque senão vão falar, nossa, Augusto, o que é isso? Quem é a Priscila Pisolato? É a pergunta inicial que eu gosto de fazer. Bom, a Priscila é uma empresária, sonhadora, uma idealista, uma pessoa que acredita na transformação das pessoas, que acredita que as pessoas têm o poder de se transformar. O que me representa muito é a borboleta, né? Tem o brinco aqui da borboleta, o anel da borboleta, porque a borboleta, ela não tem opção. A borboleta, para viver, para voar, ela tem que se passar pelo processo de metamorfose, da transformação. Então, a Priscila viveu essa transformação na pele, né? Referente, então, a um transtorno da codependência, qual eu vivenciei e foi potencializada, na verdade, com o convívio com um dependente químico. Então, eu senti na pele toda essa questão. Então, a Priscila idealizou trabalhar com essas pessoas, buscando o desenvolvimento, o autoconhecimento e buscando ajudar as famílias que também passavam pelo mesmo transtorno da codependência, de toda essa dinâmica que a dependência química traz no contexto familiar. Então, a Priscila é essa pessoa sonhadora, é uma pessoa que acredita na transformação das pessoas e que quer fazer a parte dela para contribuir aí com a sociedade, com o mundo, de forma geral. Você falou algo sobre a borboleta, a metamorfose. Eu vou até perguntar já sobre isso. Eu, em alguns momentos da minha vida, eu uso muito a borboleta e também quando ela está na metamorfose, antes de se transformar em borboleta, a lagarta, que ela tem que passar por aquele processo, mas eu não posso ajudar ela, porque se eu for lá mexer naquela metamorfose dela, aquela transformação, eu mato ela. Então ela tem que passar. Eu uso muito isso quando eu conto sobre a minha vida em algumas igrejas que eu tenho oportunidade para falar o seguinte: tô passando por um momento, uma metamorfose em que ninguém pode me ajudar, tem que ser eu me encontrar comigo mesmo e com Deus para depois virar aquela borboleta. Não sei se você entendeu, tá? É que me fez lembrar, você falou de metamorfose, mas vamos lá. O que te inspira? O que me inspira é a vida. A vida em si me inspira. Existe um exercício de gratidão que dentro do coaching integral sistêmico a gente ensina as pessoas a fazerem, que é você ser grato por tudo. Então, quando a gente pratica muito a gratidão, tudo te inspira, né? O abrir os olhos de manhã te inspira, ver a luz do dia inspira, sentir o vento inspira, ver as pessoas que você ama te inspira, saber que você pode contribuir mesmo com pouco, mas de alguma maneira com a vida do próximo, é uma inspiração. Então, tudo hoje me inspira, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Hoje nós estamos numa sociedade muito doente, uma sociedade emocionalmente doente, não só em questão da dependência, mas quando a gente fala em dependência, é importante a gente ressaltar que não existe só a dependência de uma substância psicoativa. Existe dependência de comportamento, existe dependência de tantas outras coisas. Tecnologia, que é o celular, a gente está ligado. Hoje as pessoas falam muito que não tem tempo. Só que quando você olha
Quando você faz uma análise do seu dia a dia, da sua agenda, você passou muito mais tempo nas redes sociais, olhando a vida das outras pessoas, e isso sobrecarrega muito a nossa mente. E faz com que a gente não dê atenção para outras áreas da nossa vida que são importantes. E aí a gente fala que não tem tempo. Na verdade, a gente não prioriza. A gente fica muito nessa dependência tecnológica. Então, assim, a dependência abrange os comportamentos, tem pessoas que são viciadas em mentira, pornografia, remédios, não só em substâncias. Bom, então essa inspiração vem de ajudar as pessoas a desenvolverem esse autoconhecimento, porque através do autoconhecimento ela muda, e através da mudança dela influencia a mudança da outra pessoa. É como você colocou, né? Você está dentro de um casulo, passando por um processo, e aí você não pode esperar que alguém venha te ajudar, porque aquilo, se alguém te ajudar, vai atrapalhar todo o seu processo. E aí você não vai se transformar. Você vai ou se você se transformar, você não vai ficar completo, né? Porque o casulo, quando a borboleta, ela tem um líquido nas asas que faz com que ela adquira a flexibilidade do voo, a força da asa. E quando você vai lá e, por exemplo, corta o casulo para que ela se liberte, ela não faz esse esforço, então ela não adquire o poder do voo, né? Então, você não contribui, apesar de achar que está contribuindo. E aí, na codependência, é exatamente assim, né? A família se envolve muito com o problema emocionalmente e quer fazer de tudo para que a outra pessoa voe, para que a outra pessoa saia do mundo da dependência, mas, fazendo isso, ela não contribui. Então, o trabalho é levar a informação para as pessoas, informações corretas, informações que deram certo para muitas pessoas, basicamente informações baseadas cientificamente comprovadas. Para quê? Para que as pessoas não percam tempo, porque a doença da dependência química é uma doença progressiva, e quanto mais você tarda a iniciar um processo de recuperação, mais difícil fica. Então é isso que me inspira, é a vida das pessoas, é a transformação, é o que traz crescimento, né? Qualidade de vida, porque pode ser que você conviva com uma pessoa que vai morrer na dependência química, né, na ativa, mas você tem uma qualidade de vida. E aí a família tem que entender essa dinâmica, porque quando você entra num processo de desligamento emocional, a família acha que é abandono. Eu estou abandonando aquela pessoa, estou soltando a mão daquela pessoa. Então, tem que ter ali um entendimento sobre o que é esse desligamento emocional, que não é abandono, ele não vai trazer culpa. Então, todos esses sentimentos, todos esses gatilhos têm que ser trabalhados dentro do processo. Você trabalha com palestra sobre dependência química, né? A dependência química, ela abrange muitas áreas, né? Não é somente um tipo de dependência, né? Você falou sobre os gatilhos, né? Como que foi esse interesse em palestrar sobre dependência química? Bom, só para vocês entenderem, como eu citei aqui, eu me descobri codependente. Então, tudo se iniciou no convívio com um dependente químico. E aí, as situações, elas foram gerando algumas disfunções emocionais, e chegou a um ponto, então, que para conseguir ajudar outra, eu entendi que eu precisava me ajudar. Né? Porque com o que eu tinha, com os recursos de conhecimento que eu já tinha, não estava sendo possível ajudar essa pessoa. Né? Eu não estava vendo resultado nenhum. E eu mesma estava trazendo consequências para a minha própria vida, para minha casa, para o meu convívio no trabalho. E aí eu entendi que eu precisava de ajuda. Então foi onde eu me interessei por um curso, que é o coaching. Não sei se todo mundo conhece. E aí eu fiz algumas sessões, achei muito bacana, foi muito bom para mim. E aí eu resolvi então fazer o curso, né? Falei, quero entender um pouco essa dinâmica, porque eu sou muito dinâmica. E quando você vai num terapeuta ou você vai num psicólogo, é mais um bate-papo, né? Claro que existem técnicas sustentáveis por trás disso, embasadas, mas eu sou uma pessoa mais dinâmica. E no coach Se identificou? No coach eu me identifiquei com toda essa dinâmica. Então o coach faz o quê? Ele te tira de um plano A, da sua situação atual, e a gente cria um plano de ação para você chegar num plano B. Então não é algo só teórico. É algo teórico, mas é algo muito prático. Isso me ajudou muito,
né? Vindo que veio de encontro com o meu perfil. E aí eu fiz o curso, me interessei muito, foi muito bom. E aí eu descobri como eu ia me livrar, através do autoconhecimento, entender todo esse processo que eu estava vivendo e transformar isso em aprendizado. E aí sim eu vi que eu conseguia ajudar essa outra pessoa, ajudar os meus familiares, trazer esse conhecimento, esse embasamento que é muito importante, através também das ferramentas práticas. Então, tudo começou aí. Depois, eu comecei a fazer atendimentos individuais com famílias e com dependentes. E aí, eu fiquei o ano todo passado fazendo esses atendimentos. Mas aí, antes de começar os atendimentos, eu fiz o Master, porque eu fiz a primeira formação. Depois, eu quis me aprofundar um pouquinho mais, porque a gente trabalha consciente e inconsciente, né? Então, aí eu fui entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica, fazendo o Master Coach, e aí comecei a fazer, então, os atendimentos. Então, até o ano passado, eu estava fazendo os atendimentos individuais. E aí eu falei, poxa, antes, né? Como aquilo foi muito bom para mim, e transformou, e eu me identifiquei, eu falei, por que não levar essa metodologia para essas pessoas? Porque as pessoas, elas precisam não só entender, elas precisam vivenciar. A transformação é uma vivência, é uma experiência. E aí foi onde eu comecei, então, a trabalhar com essa metodologia. Então, eu reformulei toda a parte de aconselhamento, que eu também me formei em aconselhamento de dependência química. Então, eu juntei a técnica do coach, mais o conteúdo do aconselhamento e também o material didático, né, para levar esse tipo de trabalho para as outras pessoas. Além de você trabalhar com uma pessoa dependente químico ou codependente, você trabalha também com a família, que é importante. Muito importante, muito importante. É um conjunto, não adianta você trabalhar só o dependente e não adianta você trabalhar só a família. Eu costumo dizer assim, quando eu vou em algumas comunidades ou algumas clínicas, quando o dependente está dentro de uma comunidade, ele está fazendo um tratamento, ele está recebendo ali todas as informações que ele precisa. Ele está entendendo sobre a doença, ele está sem contato com a droga, com a substância, ele está praticando ali a espiritualidade, ele tem regras dentro de uma comunidade que tem que ser seguidas. E a família, ela está em casa. Só que a hora que terminar o tratamento, para onde que esse indivíduo vai? Para casa. Ele vai voltar para casa. E se esse núcleo familiar ainda estiver doente emocionalmente, muito provavelmente vai influenciar para que aquela pessoa recaia. Então, o índice de recaída das pessoas que saem de internação são muito grandes. Ah, Priscila, então você está falando que a culpa é da família? Não. Eu estou dizendo que cada um tem a sua responsabilidade. Porque às vezes o pai interna um filho e fala, eu não uso droga, quem usa droga é ele. Eu não tenho problema com isso, quem tem problema é ele. E aí, quando o filho volta de um tratamento, ele volta para um lar doente, onde o pai vai ter bebida, ou às vezes o próprio pai faz uso de uma substância, e aí ele fala, não, eu sou um usuário recreativo, ele é um dependente químico. Então, eles se colocam em situações de risco e não acabam contribuindo. Por isso é muito importante você trabalhar com a família, trazer o contexto da dependência e também da dependência emocional, porque acaba um alimentando o vício do outro, nesse conjunto disfuncional. Então é muito importante trabalhar com a família também. E é um desafio muito grande, viu? Sim. Eu já fico imaginando trabalhar com a família. Minha opinião, eu acredito que não que seja, mas que é mais fácil trabalhar com o dependente e depois você preparar a família para ele receber, eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho. Bom, essa é a minha opinião, tá? Eu não entendo nada, é ela que é a profissional aqui. Olha, trabalhar com o dependente, o que você precisa para trabalhar com o dependente? Primeiro você precisa do interesse e da aceitação de que ele precisa de cuidados. Esse é o primeiro passo. E a família também. Eu costumo dizer muito que existe uma linha que separa a dependência da codependência. Só que elas são muito parecidas. Quando você vai falar com um dependente químico, por exemplo, a primeira questão que aparece é a fase da negação, da aceitação de que ele está dependente de uma substância. Quando você vai falar com a família também tem a questão da negação. O que acontece é que
a família demora, existe um estudo que a família demora 8 anos para descobrir que um familiar tem problema com alguma substância. Em 8 anos, essa pessoa já deixou de ser um usuário. Ela já é um dependente. E aí existe a fase da família na aceitação. Então essa fase dura de 2 a 3 anos. Da família entender e aceitar que aquele filho, aquele esposo ou esposa é um dependente químico que precisa de ajuda. Então, se a doença é progressiva, você imagina uma pessoa uma família que demora 8 anos para descobrir, 3 anos para aceitar. Então, a pessoa está no uso há 11 anos. E aí, para você tirar esse contexto, não tem mágica. Não tem uma receita de bolo, porque cada ser também passou por uma experiência individual. E aí, você tem que trabalhar essa família para ela entender qual é o contexto, no que ela pode ajudar, porque a família acaba sendo muito facilitadora, principalmente nesse período. Eu não te criei para isso, eu não fiz, você está me fazendo passar vergonha, eu criei todos os iguais e só você me dá problema, onde eu errei porque você está tendo esse comportamento. Aí vem a fase da negação, né? Ele tá assim só porque largou da namorada. Ele tá fazendo isso porque ele tá numa fase difícil, porque houve uma separação dos pais, ele não tá sabendo lidar com o sentimento. Então, toda essa fase de negação, ela demora muito para passar. Então, quando a pessoa vem procurar um profissional, já está bem desestruturado. Então, é bem complexo. Sila, eu tenho amigos, né, que são dependentes químicos que a família demorou para descobrir. E quando descobriu, forçaram uma internação em alguma clínica, só que foi forçado e eles não param, fogem da clínica, não querem o tratamento. É muito importante, como você disse, a pessoa querer primeiramente, né? Exatamente, existe a fase da aceitação, né? O primeiro ponto para você entrar em recuperação é a aceitação. Porque quando você não aceita, é a mesma coisa, você vai numa consulta médica e ele te dá o médico especializado te dá um diagnóstico. Ele te passa uma receita para você fazer uso de uma medicação. Você simplesmente pega a receita, vai para casa e coloca na gaveta. E aí você tem em mente, eu fiz a minha parte, eu fui ao médico, mas você não se comprometeu com o tratamento porque você nem sequer comprou a medicação. Então não vai trazer resultado. Então a aceitação é a primeira coisa. A questão das internações. No caso que você estava me falando, deve ter acontecido uma internação involuntária. Isso, que é como a família quis que ele internasse, pagou, não, você vai. Levaram, vamos dizer assim, obrigatória. Pegaram ele e levaram sem ele querer, entendeu? É chamado de internação involuntária, né? Quando a pessoa, a família tem o poder de decisão por ela. Então a família não sabe lidar com o problema, não entende como é que funciona a dinâmica, as circunstâncias, né, avassaladoras que traz convívio com o dependente, e aí acha que a internação é a única solução. E aí interna, muitas vezes sem saber se aquela clínica é clandestina ou não, sem ter referências, sem ter ido no lugar. Então são tantas coisas que estão por trás, mas o que a família não tem conhecimento, ela não sabe lidar com o problema, ela está desesperada, ela quer resolver. E na dependência química é uma doença multifatorial. Não existe um remédio que você vai tomar específico e vai falar, olha, seu problema está resolvido. Por isso que existe todos os profissionais envolvidos nesse tratamento. E aí pode acontecer, que eu não sei o caso, né? Mas pode acontecer que nesse caso, dentro de uma comunidade, ele realmente, sem uso da substância, sem o pensamento dele, o poder de decisão está comprometido, ele realmente fala, não, eu precisava mesmo disso, e ele consiga criar estratégias depois para permanecer, né, na recuperação. Mas se não houve aceitação, fatalmente ele vai sair e vai fazer uso da substância novamente, porque não foi uma decisão dele. Eu, Priscila, não gosto desse tipo de abordagem de tratamento involuntário. Esse meu familiar já teve 3 internações involuntárias e várias outras voluntárias, mas não é a internação que vai trazer
o tratamento. É a aceitação e a continuidade, a persistência da pessoa fora de uma comunidade. Isso que vai fazer a diferença. Mas pode ser que ela tenha um despertar lá dentro, sim, e aí ela passe a... não sei se teve a primeira ou se a primeira internação ou não, mas em todos os casos, essa família, enquanto ele está lá, essa família tem que estar participando de um grupo, tem que estar adquirindo um material, tem que estar fazendo um curso, para que ela saiba lidar com ele na hora que sair de lá. Essa família, no caso, assim, não foi a primeira, nem a segunda, a terceira vez. Mas eu também tenho, como você falou, eu tenho um amigo que saiu, eles falam, tô limpo agora, né? Tanto tempo, Só que quando saiu, as velhas amizades, aquela velha rotina, os gatilhos daquela pessoa, acabou voltando pro mundo da dependência. Quando ele sai, se ele não tiver estratégias para permanecer longe dos gatilhos, porque a primeira coisa você vai começar a entender quais são os seus gatilhos. Então, algumas irmandades falam que eles ensinam que você deve evitar pessoas, lugares e ambientes. Por quê? Porque tudo vai trazer lembrança, tudo vai trazer o gosto. Às vezes você tá falando de algo, por exemplo, nós estamos falando do café. E aí vem aquele cheiro do café, você até chega a salivar de vontade de tomar o café. Então, se você não tem esse gatilho, dificilmente você pode até ter, mas ele não vai ser tão intenso. E aí você vai criando estratégias para que você não caia no uso. Então, evita lugares, evita pessoas. Então, são várias coisas que a pessoa vai aprendendo durante esse autoconhecimento. Por isso é muito importante, né? Fatalmente, se a pessoa não mudar os seus hábitos, porque tem a doença da dependência, muitos dizem que não é só comportamental. Ela é biopsicossocial, ela é biológica, porque ela afeta o nosso organismo, a nossa maneira do nosso organismo funcionar, a nossa mente, porque ela altera o funcionamento da nossa mente, e social, porque hoje você olha para uma sociedade totalmente doente, né? Tanto nessa dependência quanto em outras dependências. O celular é um vício, né? A tecnologia do celular é um vício muito grande. As pessoas não têm tempo, como eu disse, mas elas perdem muito tempo focando em coisas que não trazem resultado nenhum. Eu tento me policiar. Eu vou lá ver um Reels. Você passou quando você vai ver se tá passando, você ficou 1-2 horas ali só passando e assistindo. Ah, não sou viciado em celular. Fica lá 3-4 horas, infelizmente Exatamente. E aí quando você fica isento, parece que uma mensagem que você recebe, você já quer logo visualizar. Você fica desesperado, né? Porque você não tem paciência de terminar o que você tá fazendo. É onde as pessoas começam a fazer muitas coisas e não terminar nada. Bom, tudo isso tem na palestra da Priscila, né? E muito mais, né, Priscila? Sim, tem muito mais. Né? Quem tiver interesse é só entrar nas redes sociais. Lá tem os canais de contato também. De quarta-feira eu tô fazendo a apresentação dentro do canal do Recuperação em Foco, que é do meu amigo Jairo Teres de Campinas, que também trabalha a recuperação e a codependência. Então, às quartas-feiras, 8 horas ao vivo, eu estou lá no canal do YouTube dele também, trazendo conteúdo sobre dependência, codependência, enfim, saúde mental de uma forma geral, com alguns convidados também. E tem o site do Metamorfose. Do Metamorfose. Onde eu coloco lá também todas as entrevistas, todo o meu trabalho. Ele está em construção, então não tem muita coisa, mas a gente começa sempre com o primeiro passo, né? E aí, tudo a gente está colocando lá, material. Quem tiver interesse também, me chame lá nas redes sociais para ser incluso num grupo do WhatsApp, que é um grupo onde foi criado inicialmente para divulgar um curso. Um curso que eu preparei com essa metodologia para as famílias e para o dependente, que descobriram recentemente, que não tem conhecimento nenhum sobre o assunto, porque para você entrar, é como uma árvore, né? Para você entrar no mundo do desenvolvimento humano, você precisa criar raízes, né? A árvore, para dar frutos, ela precisa ter raízes. Então, quando você planta semente, você não vai logo ver a planta, ver os frutos, porque ela está crescendo para baixo, ela está criando raiz, para quando vir o vento, para quando vir a chuva,
o sol quente, ela ter estrutura para suportar o processo. Então, esse trabalho, esse curso, ele é voltado para criar raiz, né? Para a pessoa ter o conhecimento básico que ela precisa ter sobre esse assunto, para depois, então, ela entrar em outros degraus, né? Do autodesenvolvimento. Então, esse curso também está disponível no site Metamorfose, está na plataforma da Hotmart, quem tiver interesse. Ele é totalmente apostilado e as aulas são gravadas, então você pode assistir em qualquer plataforma, você pode... Não é plataforma, né? Você pode assistir pelo celular, pelo computador. Isso. Não é plataforma, é? Não, você pode assistir pela TV, Smart, acessar em qualquer lugar. Isso. Então você pode acessar esse curso em qualquer lugar, em qualquer hora. O acesso dele você compra uma vez só, ele é vitalício. Fica gravado lá, não sai. Tá gravado lá. Tá gravado. Então você vai receber o seu acesso, vai entrar na plataforma, vai assistir as aulas. Todas as aulas têm exercícios práticos também. E tem a apostila, que é do curso completo, que você pode imprimir, você pode ir anotando, você pode fazer os exercícios na própria apostila, né? E aí você pode, então, compartilhar com outra pessoa, imprimir, e ela é totalmente editável. Então tem a minha logo, tem o meu nome, mas você pode incluir, você pode excluir, às vezes você quer fazer uma palestra, ou tem algumas igrejas, por exemplo, que querem trabalhar com famílias que chegam com essa demanda. Que é muito importante. Que é muito importante, e todas as igrejas, com certeza, têm essa demanda. Então você pode trabalhar com um ministério voltado a isso, com esse material. Muito interessante. E tá lá disponível para no site. Qual que é o site? Passa pra gente, pra quem tá em casa. Apesar que tá na descrição aqui. É www.metamorfosejab.com.br. E aí nesse site, a outra intenção para a qual ele foi criado é de divulgar principalmente os recursos que a nossa cidade oferece. Tanto para tratamento, tanto para informação, né, do que está disponível hoje aqui em Jaboticabal, referente à saúde mental, a tratamento da dependência química e à codependência. Priscila, assim, eu gosto de fazer essa pergunta, para também quem conhece a Priscila sabe que ela é empreendedora, né? Que esse não é o assunto hoje, mas como ser empreendedora, palestrante, você é mãe? Mãe. Você é mãe, casada, arruma tempo para tudo isso. Como que você consegue? É bem desafiador. As lives ainda, né, de quarta-feira. É bem desafiador, mas é algo que me motiva muito, é algo que eu amo fazer. Então, para mim não é um trabalho, não é um esforço. Então, é agenda, né? Quando você aprende a fazer uma agenda, e aí então você tira o foco do que te tira a atenção, que são as redes sociais, que são algumas coisas que você pode delegar. E aí você passa, então, a começar a administrar melhor, né? O seu tempo, e você passa a ter qualidade de vida também. Qual é o seu sonho? Não só profissional, mas de vida. Você tem algum? Pode compartilhar com a gente? Eu acho que todos os meus sonhos são relacionados às pessoas. De ver o mundo melhor, de ver... Nossa, um sonho... Que difícil. Difícil? São tantos, assim... Porque tudo liga, né? Quando você tem um propósito de vida... E aí você passa a trabalhar com esse propósito, não tem como você fazer um desligamento sobre seus sonhos e que não sejam profissionais só, né? Mas ver um mundo sem drogas, esse seria um sonho. Eu, olhando para o que estou de fora, eu vejo assim, você tem um sonho de realizar sonhos de quem quer sair de uma dependência. Porque como você falou, entrar é muito fácil. Mas para sair a gente precisa de ajuda, né? E você realiza o sonho dessas pessoas de poder sair desse mundo do vício, do que lhe faz mal. Eu, de fora, vejo assim, tá bom? Mas faço as minhas palavras, é exatamente isso. E a gente sonha junto com essas pessoas. Porque trabalhar com algo que você aprendeu é uma coisa, trabalhar com algo que você vivenciou é outra coisa.
Então eu faço do meu propósito o meu trabalho. Então, assim, é um sonho ver as pessoas se recuperando, sim, mas não só se recuperando, era um sonho ver que as facilidades do uso não fossem tão escancaradas como é hoje. A droga sempre existiu, mas hoje... A apologia está muito alta hoje. Exatamente, hoje você encontra droga com muita facilidade em lugares que antigamente essa droga não chegava, não tinha a porta aberta. E hoje é muito fácil, eu vejo até os próprios pais induzindo os filhos. Você é homem, senta aqui para beber comigo. Olha, filho, experimenta, você é homem. Oferecendo bebida até para crianças pequenas. Cigarro, hoje tem a moda do cigarro eletrônico, as narguilhas, né? E as pessoas acham que isso tudo é bonito, incentivam, fazem essa apologia. E é muito triste. Então, ver um mundo com menos apologia, com menos drogas, com menos famílias sofrendo, próprio dependente mesmo, seria um sonho para mim. É um sonho para mim, né? Hoje a gente vê grandes influencers influenciando jovens e adolescentes a usar uma bebida alcoólica, que é bonito. Só que futuramente não será, infelizmente. É uma roleta russa. Né? A gente não sabe, não tem um exame que você faz e que você sabe se você vai se tornar um dependente químico ou só um usuário. Eu conheço pessoas que fazem uso de substâncias há muitos anos, mas essas pessoas não se tornaram dependentes químicas, porque elas não desenvolveram a doença. É como um câncer. Dizem que todos nós temos as células cancerígenas, mas poucos não, alguns desenvolvem um câncer. Na dependência química é a mesma coisa. Existem algumas funções biológicas que acontecem, que também ajudam ao desenvolvimento da dependência. Mas é uma roleta russa. Você vai continuar fazendo um uso abusivo até quando? Até você se tornar um dependente? Eu vou falar algo aqui, eu não sei se eu vou colocar no ar, tá? Só pra complementar o que você falou. Se eu colocar no ar, a minha família vai ficar surpresa depois de 12, 13 anos, tá sabendo isso pela primeira vez. Você falou que leva 8, agora depois de 13, 14 anos, tá? Eu já fui usuário dependente químico da cocaína durante 2 anos. Minha mãe, ninguém sabia. Eu não chegava a ser viciado, mas usava toda semana. Minha festa de aniversário que eu dei, hoje eu tô com 41, minha festa de 20 e poucos anos, eu levei alguém que vende para servir os meus convidados. Tem uma festa enorme aqui em Jaboticabal, mas não cantaram parabéns para mim. Minha festa de aniversário com um monte de estranho, onde eu vendi convites e era usuário, até que chegou um momento, 2 anos, eu falei, não, isso não é para mim, eu não quero mais isso, eu tô me afundando. E pra mim foi fácil sair e falar, não quero mais usar essa porcaria. Nunca mais, graças a Deus, usei, já faz 13, 14 anos. Eu só tô falando isso porque você falou a questão do tempo da família e tudo mais, mas pra mim, eu me vi como usuário. Se eu tivesse me tornado dependente, eu acho que seria mais difícil sair, porque realmente eu, como usuário ali naqueles poucos anos, 2 anos, me fez muito mal mesmo. Meu nariz sangrava assim do nada, sem falar que todo o meu dinheiro, eu pra preencher um vazio aqui dentro, eu achava que era nas drogas que eu ia conseguir, mas depois passava o efeito, continuava vazio. Eu não sei se vai pro ar, se foi, tá bom, família? Não sei se estão sabendo. Mas que bom que você teve essa consciência a tempo, porque você poderia até ter desenvolvido uma dependência física. Mas como ela mexe com a mente das pessoas, ela trabalha muito o nosso psicológico, talvez você poderia ter encontrado solução dos problemas ou um escape e poderia ter continuado. Ainda bem que não continuou, né? E aí, como você disse, cada caso é um caso. É difícil você... Por isso que a dependência química é algo muito individualista. Não tem como você falar assim, pra você deu certo isso e pro fulano não deu. Por quê? Porque vocês não viveram a mesma história, a sua dor não é a mesma dor, são parecidas, mas você teve uma experiência diferente. E aí seu organismo também pontuou algo diferente do que o outro. Então, assim, é muito criterioso um tratamento.
né? E multidisciplinar também, mas ainda bem que você não precisou. Outra coisa também dos gatilhos. Hoje eu sou dependente, as pessoas que me conhecem sabem que eu fumo cigarro, mas eu não bebo cerveja. Não bebo. Já há muitos anos, desde quando parei com isso há 13, 14 anos atrás, porque a cerveja pra mim é um gatilho. Se eu tomar um copinho de cerveja, vai me trazer toda aquela lembrança, vai dar vontade de voltar. Exatamente. E você tem consciência disso, porque muito provavelmente você passou por essa experiência, né? De ter talvez uma recaída Sim. pontual por conta do uso do álcool. Isso. E isso faz toda a diferença. E talvez você teve isso sozinho. Mas outras pessoas precisam de entendimento para saber, precisam de um acompanhamento, porque ela já está na dependência. Verdade. Então ela vai precisar de um acompanhamento de um profissional, às vezes de uma medicação, para contribuir ali com a parte biológica, e fazer todo esse acompanhamento mental e comportamental. Por que o coach ele ajuda muito? Porque ele também vai trabalhar na mudança do seu comportamento, não só na mudança da sua mente. E aí a gente vai trazer dentro do processo, entender quais são as suas habilidades para potencializar, e também vai entender quais são as suas debilidades, para a gente poder trabalhar em cima das suas debilidades. Porque o que traz muito as pessoas para a dependência química são fraturas emocionais. Se você não tratar o que causou, você vai estar tratando só a consequência. E muito provavelmente você vai voltar ao uso. Então por isso tem muitas recaídas, né? Por isso que eu sempre falo, a internação sempre vai ser a última opção. Não tem mais jeito. A pessoa está tentando contra a própria vida. Ou está colocando em risco a vida de outra pessoa. Aí sim, você pode pensar na possibilidade de uma internação. E ainda assim, você tem que ter todos os cuidados necessários para você não prejudicar ainda mais aquela pessoa. Porque quando você coloca dentro de uma clínica involuntária, por exemplo, e essa clínica não é uma clínica legalizada, com profissionais competentes, pode trazer muito mais prejuízos mentais para aquele cidadão que está ali, do que ajuda. Então existe todo um cuidado que tem que ser tomado. Eu acredito que não vai tratar a pessoa. Eles vão dopar, deixar a pessoa dopada lá 24 horas e não está tratando nada. A pessoa sai de lá. Ô Priscila, me fala uma coisa. Tem o seu curso pelo site e as palestras presidenciais. Você realiza também? Sim, é só entrar em contato comigo para a gente poder estar agendando. E aí os temas, né, são variados. Eu tenho palestras já prontas, né, que eu posso estar sugerindo o tema Sim. de acordo com o contexto com o objetivo daquela palestra. Mas também posso criar outras palestras. Então, quem tiver interesse, prevenção, conhecer mais os tipos de drogas, como que essas drogas funcionam, o que causa no cérebro, quais são os comportamentos, os gatilhos, né? Todas as crenças que estão por trás disso. Então, são vários temas, né? Então, é de acordo com a necessidade de quem precisa dessa palestra, da necessidade do grupo, aí eu tenho para levar já algumas coisas bem prontas. Olha que legal, você que está em casa, tá bom? Você que é dependente químico e talvez não aceite que ou que você conhece alguém que sabe que precisa de ajuda, tá precisando de ajuda, já tentou... Deixa esse avião passar. Nunca passa avião aqui agora. Você que está em casa, tá bom? Que é dependente químico ou que conheça alguém, você que fala, eu não aguento mais, eu quero mudar de vida, já tentei, já me internei, já assisti vídeo no YouTube, já milhares de coisas. Tenta mais uma vez, só não desista, tá bom? E você pode tentar procurando a Priscila. Qual que é seu Instagram? É Priscila Pisolato Coach e o Facebook tá Priscila P. Damião. E tem a página também lá. E o site, que é o www.metamorfosejab.com.br. E eu tenho certeza que você que está em casa, você conhece alguém que precisa de ajuda. E se você compartilhar esse podcast, você falar, tem alguém nesse podcast, nessa entrevista, que pode te ajudar a mudar de vida. Com certeza é um presente que você vai estar dando para essa pessoa. Ô Priscila, tem um grupo do WhatsApp que ele é gratuito. Como que funciona? As pessoas podem entrar lá nas minhas redes, tem o link, ou pode me pedir, né, particular no privado que eu encaminho. Lá nesse grupo nós temos famílias, nós temos dependentes que estão em recuperação
e que compartilham lá. A gente faz a partilha, né, de sentimentos, a partilha das dificuldades. As famílias falam sobre suas dificuldades, os dependentes falam, como foi a superação, o que eles usam de estratégia. E eu também sempre estou postando algo lá para compartilhar algumas ferramentas, conteúdos teóricos também para que a família possa entender de forma gratuita. Então, quem tiver interesse pode acessar lá. Vai ser muito bem-vindo no nosso grupo. É um grupo que também pode ser silenciado, né? Eu até deixei, ele estava sem as pessoas poderem... Só o administrador. Só o administrador. Mas aí eu abri e foi muito produtivo. E aí, como eu te falei, ele foi criado para divulgar o curso. Mas como ele ficou tão interessante, as pessoas, não desfaz o grupo não, tá servindo muito para mim. Então eu resolvi deixar o grupo aberto. Mas não é um grupo onde as pessoas ficam postando contextos que não é o propósito do grupo. Então quem tiver interesse vai ser muito bem-vindo e vai conseguir aproveitar bastante material lá. Priscila, eu queria te agradecer, tá bom? Muito obrigado. Eu tenho que agradeço. Tantas perguntas aqui pra ela. Eu mostrei o roteiro aqui. Nossa, se eu fosse seguir esse roteiro, eu ia ficar umas 2 horas aqui de tanta pergunta que eu tenho. Vamos. Mas eu tenho certeza que você vai voltar aqui. A gente grava mais um podcast, fala sobre esse assunto, outros assuntos, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Eu fico à disposição. Tá bom? Foi um prazer enorme recebê-la aqui. E você que tá em casa, não se esqueça, tá bom? Curta, compartilha, marca quem precisa assistir esse podcast. E é um podcast que muda vidas, né? Já imaginou você poder compartilhar algo que transforma a vida das pessoas? E a Priscila tá aqui para isso. Como ela disse, ela vivenciou. É diferente de eu, não menosprezando quem vai lá e se forma em tal assunto e faz ali, trabalha pelo que se formou, mas é diferente quem vivenciou, se forma e vai ajudar as pessoas, porque ela sabe como ajudar, porque ela viveu aquilo na pele. Exatamente, é fazer com amor, né? Fazer com propósito. É como você falou, não é desmerecendo, porque todo profissional contribui com a vida das pessoas, mas você vivenciar e fazer disso seu propósito é algo que você não faz, né? Tem uma frase que diz: faça o que você ama e você não vai precisar trabalhar. É bem isso mesmo. Então você não encara aquilo como um recurso financeiro, você encara aquilo como um propósito de vida, que é realmente ajudar as pessoas. Você não olha só como profissão, né? Você olha como amor e dedicação ao próximo, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo podcast.